Olá, mulheres curadas! Bem-vindas a mais um episódio da série Encontros com Jesus. Eu quero começar hoje perguntando a você se você já sentiu vergonha de alguma parte da sua vida, alguma parte assim da sua história. Talvez algo que ninguém saiba, mas você sabe, ou até alguma coisa que todos sabem. Pois então, hoje vamos falar sobre uma mulher que ela conviveu com algo que muitas de nós estamos passando, a culpa. E essa mulher, ela acreditava que esse seria o último dia da sua vida. Até que ela teve o encontro com Jesus e esse encontro foi capaz de mudar toda a sua história. Então vamos lá comigo. Essa passagem se encontra lá no livro de João, no capítulo 8, do versículo 1 ao 11, que diz assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou. Ninguém, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. É muito interessante a gente ver essa história que os líderes religiosos, eles pegam aquela mulher, ela é flagrada em um ato de adultério e eles pegam ela e colocam ela em pé. Eles obrigam ela a ficar em pé, uma forma de humilhar aquela mulher diante de Jesus e diante de todas aquelas pessoas que estavam ao redor. Eles poderiam, é claro, ter chamado Jesus à parte e contado aquilo. Preocupado talvez assim com a santidade da vida dela, preocupado talvez em não expor aquela mulher, a família dela, a condição dela, mas não, eles pegaram a mulher, a parte mais vulnerável da história, porque a gente observa, a lei condena tanto o homem quanto a mulher, ninguém fala do homem nessa história. Tá? Então, o que acontece? Provavelmente os líderes religiosos permitiram que esse homem fugisse, saísse, mas a mulher, a parte mais vulnerável, eles pegaram e colocam ela diante de Jesus. O que eles estavam querendo naquele momento era, de fato, colocar Jesus à prova, porque existiam duas questões. Se Jesus falasse que poderia apedrejá-la porque realmente ela cometeu um pecado, Jesus estava indo de contra a lei romana, que ninguém poderia matar outra pessoa, ferir outra pessoa, se não fosse de acordo com a lei. Então, Jesus ia ter um problema ali com Roma. Mas se Jesus falasse que não jogue a pedra nela, Jesus ia estar confrontando a lei de Moisés, que a lei falava que se fosse pego em adultério, o homem e a mulher, eles deveriam ser condenados, né? Deveriam ser apedrejados de fato. E o que acontece? Eles colocaram Jesus eles encurralaram Jesus. Mas o que eu quero chegar nesse momento, dessa história? Eles humilharam aquela mulher, colocaram ela em pé. Então, assim, ela ficou envergonhada na frente de todo mundo. E Jesus, sabiamente, ele se inclina para o chão e ele começa a escrever na areia. Esse é o único momento que a gente vê na Bíblia toda falando que Jesus escreveu. Não sabemos ao certo o que Jesus escreveu. Alguns acreditam que Jesus tenha escrito ali os 10 mandamentos. É uma teoria que eu acredito que pode ter sido. Ou Jesus pode ter escrito ali os pecados
daquelas pessoas que estavam acusando aquela mulher, ou Jesus poderia simplesmente estar rabiscando, desenhando, para que tirasse o foco daquela mulher. Aquela mulher estava humilhada na frente de todo mundo. Jesus, ele se inclina ao chão para que não focassem tanto nela, para que ela não fosse o centro daquele momento e não humilhassem tanto ela, sabe? O que é interessante, as pessoas foram que humilharam aquela mulher, não foi Jesus que humilhou aquela mulher. Eles pegaram aquela mulher e foram humilhar aquela mulher, colocaram ela em pé, que ela não poderia nem esconder o rosto, nem se abaixar, não. Eles humilharam aquela mulher diante de toda aquela situação. O que a gente consegue entender mais ainda dessa história? Ninguém pergunta àquela mulher qual é a versão dela. Ninguém pergunta a ela qual a parte dela da história. Ela era simplesmente um erro naquele momento, um erro ambulante. E o que acontece? Não, trazendo um pouco para a nossa história, não que tenhamos cometido o mesmo pecado que ela, mas podemos ter passado por outras situações, como por vergonha, culpa, ou o que a gente chama de vergonha tóxica, quando, por exemplo, a pessoa ela assume ela assume que ela é um erro. Por exemplo, tem pessoas que acreditam assim, que fazem uma coisa errada e elas acreditam, eu sou um erro. Então aquilo deixa de ser só uma culpa, de um sentimento, mas ela atribui aquilo para ela. Eu sou errada, eu não dou certo, a culpa é minha, que eu sou uma péssima pessoa. Elas trazem isso para si, que a gente chama de vergonha tóxica. Ou pessoas podem ter autodepreciação, baixa autoestima, ter um julgamento muito forte de si mesmo, ter uma ansiedade social, uma ansiedade de estar no meio das pessoas. Então assim, eu não sei de fato o que você está passando, mas eu quero te dizer que nós não somos definidas pelo pior momento da nossa vida. A culpa saudável, ela nos leva ao arrependimento, né? Como a mulher, ela cometeu algo, isso levou ela ao arrependimento. A culpa saudável nos leva ao arrependimento, mas a vergonha tóxica, ela nos faz acreditar que nós somos um erro. A gente coloca, não, eu sou um erro, eu só faço errado, eu não vou dar certo, eu não vou conseguir. E o que é maravilhoso e interessante a gente ver da história de Jesus, enquanto todo mundo estava falando apedreja, joga a pedra nela, Jesus, ele para, ele fica em silêncio. E quantas vezes nós somos tão apressadas em responder? Nós queremos responder logo, não, faz isso, não, tem que ser isso. E Jesus me ensina muito, porque às vezes, quando algo acontece, vem aquela vontade de falar, e aí Jesus vem me ensinar e te ensinar como é importante o silêncio, para a gente refletir. E aí aquela multidão agitada, Jesus em silêncio, ele escreve no chão. E é interessante que enquanto todo mundo estava ali para condenar o pecado daquela mulher, Jesus estava interessado na pessoa. Jesus estava interessado na vida daquela mulher, porque ali ele teve um encontro com ela. E que cena bonita, né? Jesus ali, ele desacelera. E ele fala, aquele que não tem pecado, você conhece esse ditado? Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E um a um eles vão saindo. Não sei se Jesus ali escreveu na areia os pecados daqueles acusadores, ou foram os 10 mandamentos que Jesus escreveu, e à medida que eles foram vendo aquilo, eles foram reconhecendo, assumindo e entendendo na sua própria consciência de que eles também eram pecadores, não pelo adultério, mas outras coisas que eles podem ter cometido, e eles foram um a um saindo. E é tão interessante esse momento, é tão marcante esse encontro de Jesus, que existe uma ansiedade muito grande nos nossos dias, que nós temos que agradar todo mundo, que nós temos que agradar o que as pessoas vão pensar de nós, e nós temos que provar o nosso valor para as pessoas, nós temos que esconder nossas imperfeições, nossos erros, e tentamos o tempo todo parecer que somos suficientes ou autossuficientes, que damos conta de tudo. Mas aquele momento é marcante demais. Jesus, ele mostra para ela e mostra para todos os acusadores que se não for pela graça, se não for por ele, nós não conseguimos ter acesso a Jesus. E eu acho interessante
que, de fato, foi um encontro de Jesus com aquela mulher, a mulher adúltera, mas aqueles acusadores, eles tiveram um encontro com Jesus ali também. Jesus os confrontou ali. E todo o encontro com Jesus, como eu já falei aqui, ele tem que causar a transformação, ele precisa mudar. E olha que momento mais lindo esse. É quando ele fala para ela assim: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Mulher que Jesus refere, essa palavra no original, é a palavra semelhante que ele usa para falar com a sua mãe, Maria, em alguns momentos. E essa palavra, ela vem com um ato de, como se fosse assim, senhora, em ato de respeito, mulher. E com respeito, aquela mulher que estava quebrada aos pés de Jesus, Jesus, com um olhar carinhoso, fala: mulher, onde estão eles? E esse momento é lindo, porque Jesus não a condena. Ah, como é incrível esse encontro de Jesus. Encontros com Jesus, eles são transformadores, não tem como você continuar da mesma forma. Aquele momento, aquela mulher, ela estava diante de Jesus, o único que poderia apedrejá-la, o único que não tinha pecado e que poderia confrontá-la, mas não. O único que poderia confrontá-la, humilhá-la, não faz isso, mas pela graça, com amor, ele transforma a vida daquela mulher. E ele fala assim: então eu também não a condeno. Ou seja, Jesus estava ali perdoando aquela mulher. Mulher, eu te perdoo. Agora vai viver a sua vida. Vai voltar para o lugar onde você estava. Seja livre do seu pecado. Volte para o seu marido. Volte para a sua casa. Volte para a sua vizinhança. Volte para esses lugares. E não peques mais. Abandone a sua vida de pecado. Não olhe mais para qualquer outro homem que não seja o seu marido. E aí cabe a nós, quando nós temos um encontro com Jesus, quando Jesus transforma a nossa vida, nós precisamos estar tão alinhados com o Senhor e precisar e beber dessa fonte todos os dias, buscar na palavra, oração, tempo com o Senhor, para nós vencermos todas as dificuldades que a vida impõe. Todos esses momentos difíceis, todas as ciladas, todos os confrontos, os desafios, sabe? Todos os pecados que querem nos atormentar. Com o Senhor nós conseguimos. E naquele encontro de Jesus com ela, ele dá para ela, oferece para ela o perdão. E aquele perdão, acompanhado da graça de Jesus, que alcança, transforma e salva aquela vida. Isso é incrível, porque aquela mulher, ela foi ali para frente de Jesus, era para ela sair condenada, para ela morrer ali naquele momento. Mas não, naquele momento, ela recebeu restauração, ela recebeu salvação, ela recebeu uma mudança de vida ao se encontrar com Jesus. Observe que Jesus, ele não reduz o pecado daquela mulher, ele não passa a mão no pecado dela. O que acontece? Jesus, ele não define aquela mulher pelo pecado dela, mas ele consegue separar muito bem a identidade dela do comportamento dela. Aquilo foi uma atitude, uma ação errada que ela cometeu, mas isso não define ela como pessoa, como mulher. Ela é muito mais do que aquilo, do que um ato que ela cometeu. Então eu quero te lembrar disso, que você e eu somos muito mais do que nossos erros que cometemos no passado. E nós precisamos entender que o sentimento de culpa, ele vem para provocar em nós arrependimento, mudança de comportamento, não para nos paralisar, pois muitas vezes é isso que acontece. Muitas mulheres, elas acreditam que elas são o próprio erro, que elas não podem mais sonhar, que elas não podem mais viver uma vida feliz, que elas não podem mais servir, não podem mais amar, porque a vida delas está condenada pelos erros e fracassos ou coisas erradas que elas cometeram lá no passado. Não, Jesus, ele vem e ele transforma
a vida daquela mulher. A culpa queria paralisar, mas a graça de Jesus coloca aquela mulher e nos coloca em movimento de novo. Vivermos dias após dias, confiando de que Jesus mudou nossa história. Ele transformou a nossa história. E aí, agora nós curadas, transformadas, podemos viver nossa vida. Ir para os lugares, falar desse amor, dessa transformação, vigiando sempre para não errar, sabe? E o Espírito Santo, ele é capaz de nos ajudar a permanecermos firmes no Senhor, termos uma vida que agrada ao Senhor. Não que eu tô te prometendo, minha amiga, que a gente não vai pecar. O pecado, ele tem que ser um deslize, tem que ser, sabe, a última coisa, quando... Nossa, eu estava afastada de Deus, ou alguma coisa assim, minha amiga. Mas enquanto eu e você pudermos, nós temos que lutar contra várias coisas que querem nos paralisar. E sabe o que mais? Muitas vezes não é só o pecado. Muitas vezes nós ouvimos coisas de pessoas dizendo ao nosso respeito que não somos capazes, ou que nós somos um erro que cometemos, e nós tomamos posse dessa palavra, mas minha amiga, essa palavra não pode te definir. Existe uma pessoa que pagou um preço por você, Jesus. E esse encontro que você precisa ter com Jesus, ele é capaz de te transformar. Sabe por quê? Porque quando eu estava estudando essa mensagem, eu vim pensando em várias coisas e eu pensei, porque é muito fácil a gente falar e a gente julgar o pecado do outro. Sempre, o pecado do outro é maior. Mas sabe quem é que você precisa confrontar todos os dias? É você. É o seu pecado. É de você que você precisa vigiar, porque todas nós somos pecadores. Não existe um pecado menor, um pecado maior, não. Todas nós pecamos de alguma forma e nós precisamos vigiar o tempo todo e nós precisamos colocar Jesus em todas as partes da nossa vida, até naquelas partes mais escuras do nosso coração, naqueles momentos de dor, naqueles momentos de pecado que só nos afastam do Senhor. Nós precisamos convidar Jesus para fazer uma reflexão naqueles momentos e adentrar esses momentos da nossa alma com Jesus, para que Ele cure, que Ele tire essas marcas ruins, para que Ele transforme, para que aquilo não cause dor na gente e a gente reconheça o perdão de Jesus. O perdão de Jesus para os nossos pecados é capaz de transformar nossas vidas por completo e nunca mais sermos as mesmas. E talvez hoje você esteja vivendo algo que você está presa a algo que aconteceu no passado. Às vezes não tem mais ninguém te condenando, mas você se condena. E como Jesus perguntou para aquela mulher, ele te pergunta hoje: quem está te condenando? Mulher, quem está te condenando? É sua própria consciência? É seus próprios pensamentos? Jesus continua fazendo essa pergunta para mim e para você. E se nós entregamos a nossa vida para Cristo, Ele é capaz de transformar nossas vidas e não deixar aquele sentimento de culpa nos paralisar. Jesus pode salvar todas as pessoas. Não há ninguém, não há nenhum pecador que a graça de Deus não possa alcançar. Ou talvez o seu maior milagre hoje não seja apenas reconhecer que Jesus, ele apaga o seu passado. Talvez o que você precisa reconhecer e entender hoje é que Jesus, se você se arrepende, ele é capaz de reescrever sua história, de te oferecer um futuro maravilhoso. E isso é muito gratificante, isso é libertador, é transformador. Jesus encontra com aquela mulher e entende e mostra para ela que ela não é o pecado dela, mas ela é uma filha amada de Deus, que precisava realmente se conhecer, entender quem ela era e ser transformada pelo aquele encontro com Jesus. Aquele encontro, ela nunca mais foi a mesma, eu tenho certeza, como aquela mulher foi mudada depois daquele momento com Jesus. E é isso, mulheres, a graça, ela é muito maior
que a minha culpa ou a sua culpa. A culpa nos leva ao arrependimento, e o arrependimento com fé, confissão dos nossos pecados a Jesus, entendendo que Ele pode salvar nossas vidas, aí sim, nós podemos ser transformadas na nossa vida, na nossa identidade, reconhecer que somos filhas amadas de Deus. Encontros com Jesus são transformadores. Não se prenda à culpa ou algumas coisas ao passado que acometeram com você. Entenda que se você tem um encontro com Jesus, Ele e se arrepende, Ele transforma a sua vida. Vamos orar? Eu quero que você entenda quem você é em Cristo, no nome de Jesus. Senhor Deus, Pai, muito obrigada, Senhor, por essa palavra. Obrigada, Senhor, porque Jesus, naquele momento que Ele encontra com a mulher adúltera, Ele não vê o pecado, Ele está muito mais preocupado com a vida dela. E o Senhor nos redime dos nossos pecados, Senhor. Não há nada que o Senhor não possa nos perdoar se nós nos arrependermos de verdade, Senhor. Nos ajuda a confessarmos os nossos pecados, a sermos encontradas por você e sermos transformadas por você. Que aquilo que causou dor em nós, Pai, um dia, possa ser o nosso testemunho para ajudar outras pessoas a ser instrumento de libertação e salvação. Que a culpa não nos paralise, que a culpa não nos condene, mas que ao encontrarmos com Jesus, nós reconheçamos a nossa identidade de filhas amadas e possamos ser saradas, curadas e transformadas para o louvor da sua glória, para a honra e glória do Senhor, e que todos vejam a mudança, porque foi com o Senhor que encontramos. Tira toda a condenação, todo peso, todo o sentimento de que essas pessoas são o pecado delas. Elas não são. Elas são livres no nome de Jesus, o nome de Jesus que transforma. Amém, amém. Amém, minhas queridas. Eu quero que vocês lembrem disso. A graça de Deus é muito maior do que a sua culpa. A graça de Deus é maior que o seu pecado. Ele te transforma. Na cruz de Jesus, Ele pagou um alto preço para ter esse encontro com você, para que você seja transformada na sua vida por completo. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!